Sabe aquela cena? Você chega no seu ponto preferido, prepara aquela isca que nunca falha e... nada. Nem um toque. Parece que o peixe simplesmente sumiu do mapa. Enquanto isso, o vizinho do lado tá tirando um atrás do outro. O que tá acontecendo? Hoje a gente vai falar sobre o maior erro, e o menos óbvio, que 90% dos pescadores cometem na hora de misturar essências e atrativos. É o tal do pecado mortal, que transforma a sua isca perfeita em algo que o peixe quer distância. Eu garanto, depois desse vídeo, você vai olhar para sua maleta de pesca de um jeito totalmente diferente e, quem sabe, descobrir por que as últimas pescarias não renderam nada. Aliás, já escreve aqui nos comentários qual é o seu aroma favorito para pescar. Com certeza a gente vai achar muita gente que gosta do mesmo cheiro. Mas vamos começar pelo básico. Por que o cheiro é tão importante na pesca? Para o peixe, o olfato é uma ferramenta vital para sobreviver e achar comida. Naquela água turva, onde a visão não ajuda muito, é o nariz que guia o peixe até o alimento. As marcas de pesca sabem disso, e é por isso que as lojas estão lotadas de potinhos com aromas de tudo que é tipo, de morango e ameixa até alho ou caranguejo. Só que essa variedade toda criou uma ilusão perigosa, a ideia de que quanto mais complexo e forte for o cheiro da massa, mais peixe vai atrair. Muita gente acha que tem que ficar inventando moda, misturando tudo para criar uma receita secreta. E é exatamente aí que mora o perigo. O pescador, na vontade de achar o ingrediente milagroso, começa a despejar de tudo no balde da ceva. E é sobre esse erro fatal que a gente vai detalhar agora. O primeiro passo para o fracasso na pescaria é cair na ilusão de que, quanto mais, melhor. É puramente psicológico. A gente pensa que, se um pouco de atrativo de morango funciona, misturar uma essência de abacaxi e cobrir tudo com xarope cremoso vai triplicar o resultado. Mas na prática, não é assim que a banda toca. Imagine que te oferecem um prato de feijoada, mas resolvem adicionar uma colher de mel, um pouco de curry e, para finalizar, uma calda de chocolate por cima. Você comeria isso? Com certeza não. Com o peixe é a mesma coisa. O sistema olfativo dele é programado para identificar sinais específicos de alimento. Quando você exagera, o que ele recebe é um impacto caótico e confuso nos receptores. Em vez de entender, aqui tem comida, o sinal que chega é, tem algo estranho e perigoso aqui. Esse princípio é a regra de ouro. Carregar demais a isca com aromas, principalmente misturando cheiros diferentes, é a forma mais rápida de espantar todos os peixes ao redor. Em vez de atrair, você acaba criando uma zona de perigo químico que o peixe vai evitar a todo custo. Lembre-se, é melhor errar para menos do que para mais. Um aroma limpo e bem definido quase sempre vai funcionar melhor do que um coquetel confuso e exagerado. Vamos mergulhar mais fundo na química da coisa. O que acontece quando você mistura essências diferentes? Na real, você está criando uma verdadeira guerra química no seu balde de ceva. A maioria dos atrativos é feita com bases diferentes. Uns são à base de álcool, outros de óleo e outros de glicerina. E cada base tem seu papel. As de álcool dissolvem rápido na água, criando um rastro forte, mas que dura pouco. Já as de óleo não se misturam bem, grudam na ceva por mais tempo e criam aquela película na superfície. As de glicerina ficam no meio termo. São doces e bem viscosas. Quando você mistura, por exemplo, um atrativo de álcool com um dip oleoso sem critério, você não soma os benefícios. Eles podem reagir entre si e criar um cheiro totalmente novo e imprevisível. Ou pior, um pode neutralizar o outro. O óleo pode acabar bloqueando os compostos do álcool, impedindo que o cheiro se espalhe na água. O resultado? Sua ceva queira forte aqui fora, mas dentro d'água não faz efeito nenhum. Esse é o grande pecado: misturar componentes que não combinam quimicamente. Em vez de potencializar o sinal para o peixe, você acaba distorcendo ou apagando ele por completo.
Outro erro fatal é ignorar completamente o aroma natural da sua ceva. Muita gente esquece que a base da mistura, seja ela farelo, pellets, grãos ou boilies, já possui um cheiro próprio e muito atrativo. Aromas de milho fresco, castanhas ou farinha de peixe são sinais que o peixe já conhece e aceita como comida de verdade. Quando você decide banhar essa base natural com essências sintéticas agressivas, você acaba destruindo esse sinal positivo. Na prática, você está gritando para o peixe: cuidado, isso aqui é uma armadilha. Em vez de apenas realçar ou complementar o cheiro original, você acaba mascarando tudo. O segredo aqui é buscar a sinergia e não a substituição. Se a sua ceva é a base de farinha de peixe, faz todo sentido potencializar isso com um toque leve de caranguejo ou lula, e não despejar uma essência concentrada de tutti-frutti por cima. A ideia é tornar o aroma natural mais evidente e interessante, sem transformá-lo em algo totalmente artificial. Lembre-se, o seu objetivo é convencer o peixe de que aquela é a comida mais saborosa e natural do local, e não montar uma loja de perfumes no fundo do rio. Agora, vamos falar de um dos erros mais comuns na beira do rio: a eterna briga entre o doce e o salgado, ou picante. Esse é um pecado clássico na hora de preparar a ceva. O pescador pega um aroma frutado, tipo ameixa, e resolve turbinar a mistura com algo forte, como alho ou lula. A lógica parece simples. Se o peixe gosta de doce e também gosta de salgado, ele vai amar os dois juntos, certo? Errado. Na prática, isso é um desastre total. Esses aromas estão em polos opostos e criam uma verdadeira confusão mental no peixe. Pensa comigo. Você acharia apetitoso o cheiro de geleia de morango misturada com sardinha? Pois é, o peixe pensa a mesma coisa. Combinações assim não existem na natureza, e para ele, isso funciona como um sinal de alerta, um aviso de perigo. Isso não quer dizer que você não possa misturar aromas. Pode sim, mas precisa ter critério. Você pode combinar notas de frutas diferentes, como ameixa com abacaxi, ou temperos variados, como pimenta e coentro. Até dá para arriscar um doce com notas de castanhas ou algo mais cremoso. Agora, misturar grupos radicalmente diferentes, como frutas com peixe ou doces com temperos fortes, é quase certeza de fracasso. É como tentar tocar ópera e heavy metal ao mesmo tempo na mesma música. O resultado não vai ser melodia, vai ser apenas barulho. Tem um detalhe que muita gente deixa passar na pescaria: a incompatibilidade dos aromas de acordo com a estação. O que funciona muito bem em julho, com a água quente, pode ser um desastre em outubro ou novembro, quando o tempo vira. No verão, com a água aquecida, o metabolismo do peixe está no auge e ele precisa de muita energia. Por isso, aromas doces, frutados e ricos em carboidratos são imbatíveis. Morango, banana, ameixa e tutti-frutti são os grandes clássicos para essa época. Mas, quando a água esfria, o cenário muda totalmente. O metabolismo do peixe desacelera e ele passa a buscar alimentos mais nutritivos, com foco em proteína. É aqui que entram as especiarias e os aromas de origem animal: pimenta, alho, krill, lula e fígado. O maior erro é tentar misturar as abordagens. Sabe aquele pescador que resolve colocar um pouco de morango só para dar um docinho na massa de especiarias em pleno outono? Isso é um tiro no pé. Na água fria, o cheiro doce soa artificial e estranho para o peixe. Ele gera um conflito com o aroma principal da estação. O peixe está procurando proteína, mas recebe um sinal doce que confunde seus sentidos. Isso o deixa alerta e acaba espantando o bicho. Por isso, a regra é clara: adapte sempre sua estratégia de aromas à temperatura da água e à época do ano. Não tente criar um coquetel universal que serve para tudo. Ele simplesmente não existe. A gente costuma esquecer que cada lugar tem sua própria identidade olfativa.
A água de uma represa com fundo de lodo tem um cheiro completamente diferente de um rio de fundo arenoso. Para o peixe, esse aroma natural é o ambiente dele. É onde ele se sente seguro e em casa. O erro acontece quando a gente apresenta uma isca com um cheiro que não tem nada a ver com o lugar. Se você usa um aroma químico muito forte ou artificial demais, ele se destaca de um jeito negativo, soando como um sinal de alerta para o peixe. Pensa bem, em um ambiente onde predominam cheiros orgânicos e naturais, o aroma de uma minhoca ou de um inseto parece algo óbvio. Agora, um cheiro pesado de abacaxi ou algo muito sintético pode causar desconfiança imediata. O grande segredo não é tentar vencer o cheiro da água com um atrativo potente, mas sim buscar a harmonia. A sua isca deve se misturar ao ambiente, se destacando apenas o suficiente para sugerir uma comida fácil, sem parecer estranha. Antes de preparar a sua ceva, pare um pouco e sinta o cheiro da água e do barro na margem. Tente entender a essência daquele lugar. Escolha um aroma que acompanhe o ritmo do ambiente, em vez de tentar brigar com ele. Vamos falar sobre a sobrecarga sensorial, mas do ponto de vista do peixe. A gente já comentou isso, mas é fundamental entender como a coisa funciona na prática. O nariz do peixe é um sensor químico incrivelmente sensível, capaz de detectar concentrações minúsculas de substâncias a longas distâncias. É assim que ele encontra comida e foge do perigo. Agora, imagina que você despeja no ponto de pesca um coquetel concentrado com várias essências pesadas. Para o peixe, o efeito é o mesmo de uma granada de efeito moral explodindo do lado dele. Não é só forte, é ensurdecedor. Isso gera um choque e uma reação de pânico imediata. Em vez de chegar perto para ver o que tem de tão gostoso, o peixe simplesmente foge do epicentro dessa explosão química. Ele não consegue processar o sinal, porque é potente e artificial demais. É como se você estivesse na mata, tentando sentir o cheiro de uma fruta, e de repente, alguém esfregasse um vidro de perfume barato no seu nariz. Você não ia achar fruta nenhuma. Você era pular 2 metros para trás. É exatamente isso que acontece quando a gente pesa a mão no atrativo. Em vez de chamar a atenção, a gente acaba criando uma barreira invisível e intransponível, que faz o peixe nadar para longe desesperado. Muita gente ignora um conceito fundamental na pesca: a diferença entre a estratégia de nuvem e a estratégia de núcleo. São duas abordagens totalmente diferentes no uso de atrativos, e misturá-las é um erro clássico. Os aromas de nuvem são leves e voláteis, geralmente feitos à base de álcool. O objetivo deles é se dissolver rapidamente na água para criar um rastro aromático amplo, mas passageiro, ao redor do seu ponto de pesca. Isso serve para atrair o peixe de longe, despertando o interesse dele. É aqui que entram os sprays e boosters líquidos que usamos no preparo da ceva. Já os aromas de núcleo são densos e persistentes, normalmente à base de óleo ou glicerina. A função deles é fixar na isca ou nas partículas no fundo. Eles servem para manter o peixe no local, enviando um sinal concentrado de alimento exatamente onde está o seu anzol. Um exemplo claro são os dips mais viscosos. O grande erro é usar esses produtos da forma errada. Por exemplo, despejar um dip oleoso na ceva, esperando que ele crie uma nuvem. O que vai acontecer é que ele vai grudar as partículas e virar um peso morto no fundo, sem se espalhar. Ou, o contrário, aplicar um spray leve na isca de anzol, sendo que, em menos de 1 minuto na água, o cheiro já terá sumido. A regra é clara. Você precisa separar o que atrai o peixe à distância do que o segura no ponto. Se você mistura essas estratégias, acaba com um plano confuso que não resolve nada com eficiência. Vamos acabar com um mito que muita gente ainda acredita: o tal do mix secreto. Muitos pescadores juram que existe uma combinação mágica de 5, 7 ou até 10 aromas que vai deixar qualquer peixe louco.
Eles passam anos gastando tempo e dinheiro, misturando tudo o que vem nas prateleiras, na esperança de encontrar o santo graal da pescaria. Mas a real é que esse mix não existe. Quanto mais complexa é a sua mistura, menos previsível será o resultado. Você simplesmente não consegue saber qual ingrediente funcionou e qual, na verdade, acabou espantando o peixe. Além disso, quanto mais coisa você coloca, maior a chance dos cheiros brigarem entre si, como a gente já comentou. Pesca de verdade não é alquimia, é ciência e observação. Em vez de inventar esses coquetéis malucos, é muito mais eficiente trabalhar com um ou, no máximo, 2 aromas de confiança. Isso te dá controle. Se o peixe não estiver batendo, você troca por outro aroma e consegue entender exatamente o que mudou. Agora, com 10 cheiros misturados na ceva, você fica totalmente no escuro. O segredo para ter resultados constantes é a simplicidade. Seja direto e entenda o que você está usando. Pare de correr atrás de uma fórmula milagrosa que, na verdade, não existe. Vamos voltar um pouco à parte técnica e entender melhor a base das essências. Dominar esse assunto é o segredo para não errar na beira do rio. Basicamente, trabalhamos com 3 pilares: álcool, glicerina e óleo. Primeiro, as bases alcoólicas. A grande vantagem é que elas se dissolvem perfeitamente em qualquer temperatura de água, criando uma nuvem de aroma rápida e abrangente. O lado negativo é que elas dispersam muito rápido. São ideais para usar em sprays ou no spot mix, quando o objetivo é atrair o peixe de longas distâncias. Depois, temos a glicerina. Ela é doce e viscosa. Também se dissolve bem, mas de forma mais lenta que o álcool. Ela ajuda a dar peso à ceva e traz aquele sabor adocicado que atrai o peixe. É a escolha perfeita para misturar na massa base ou para dar aquele banho na isca, o famoso dip. Já as bases oleosas funcionam de outro jeito. Como o óleo não se mistura com a água, ele acaba envolvendo as partículas da ceva e da isca, liberando o aroma de forma bem gradual. Na superfície, ele cria aquela mancha característica. É excelente para pescaria em águas frias e para iscas que precisam manter o cheiro por um longo período. Mas atenção! O erro fatal é misturar bases diferentes no mesmo frasco. Se você juntar um aromatizante alcoólico com um oleoso, o líquido vai separar e o resultado será totalmente imprevisível. Não tente criar o seu próprio dip misturando bases variadas. Use cada uma separadamente, respeitando o objetivo de cada uma. Quase ninguém para pensar no fator tempo, mas a verdade é que o aroma da sua ceva não é algo estático. Ele muda. A mistura que você preparou na beira do rio pode ter um cheiro completamente diferente depois de 1 ou 2 horas, principalmente dentro d'água. Ao misturar vários componentes, o processo foge totalmente do seu controle. Cada substância aromática tem uma volatilidade e uma durabilidade diferente. As notas mais leves se dispersam primeiro, criando aquele sinal de atração inicial. Já as substâncias mais pesadas e persistentes grudam nas partículas do trato por mais tempo. Quando você cria esse coquetel complexo, o que você tem é uma sinfonia que muda de tom constantemente. Pode ser que, na margem, o cheiro esteja ótimo, mas depois de um tempo, quando as notas frutadas evaporam, o que sobra no fundo pode ser um rastro químico desagradável e forte. O peixe, que foi atraído pelo cheiro bom no início, chega no ponto e acaba encontrando um aroma que o afasta. Ao misturar essências, você perde o domínio do processo. Já usando um aroma único e puro, você sabe exatamente como ele vai se comportar com o passar das horas. Assim, você tem a certeza de que a sua ceva não vai pregar nenhuma peça e nem espantar o peixe. Outro erro clássico que muita gente comete é tentar agradar todo mundo ao mesmo tempo. Ou seja, querer atrair vários tipos de peixes usando uma única mistura de aromas. Por exemplo, o pescador quer pegar tanto tilápia
quanto carpa. Ele sabe que a tilápia curte um aroma mais forte, como o coentro, e a carpa prefere algo doce, como o morango. Aí, ele resolve misturar os dois na ceva, achando que vai dobrar as chances. Na maioria das vezes, o resultado é um desastre. Você acaba não pegando nenhum, nem outro. E por que isso acontece? Porque você cria um sinal de comida confuso. Cada espécie tem suas preferências naturais, moldadas pela evolução. Quando você mistura aromas feitos para peixes diferentes, o resultado é algo nem lá, nem cá. O cheiro não fica atraente o suficiente para nenhum dos dois. Além disso, você corre o risco de atrair o peixe errado. Aromas muito doces, por exemplo, podem encher o seu ponto de lambariz e outros peixes pequenos, que simplesmente não deixam o peixe grande chegar no anzol. O segredo é escolher um alvo principal e focar nos aromas que esse peixe prefere. Se você quiser pescar espécies diferentes, é muito melhor preparar duas massas separadas ou mudar a estratégia durante o dia, em vez de tentar criar aquela mistureba universal para todos os moradores do rio. Não podemos esquecer da parte visual. Embora o foco seja o cheiro, misturar diferentes atrativos líquidos pode alterar a cor e até a textura da sua ceva ou da isca. Muitos dips e boosters possuem corantes bem fortes, como vermelho, amarelo ou verde. Já outros, principalmente os que são à base de óleo, costumam ser escuros e turvos. Pense bem, se você misturar um booster de abacaxi amarelo vibrante com um dip de lula marrom escuro, o resultado pode ser uma isca com aquela cor de lama, nada atraente. Para o peixe, especialmente em águas claras, a cor faz muita diferença. Um pop-up precisa ser brilhante para se destacar no fundo, e uma mistura de grãos deve manter um aspecto o mais natural possível. Se você transformar tudo em um tom sujo e indefinido, pode acabar espantando o peixe em vez de atraí-lo. Além disso, alguns xaropes mais densos mudam a mecânica da ceva, deixando-a muito pegajosa ou pesada, o que nem sempre é o ideal. Por isso, ao misturar líquidos, não foque apenas no aroma. Pense em como isso vai afetar a aparência final e o comportamento físico da sua isca. Às vezes, usar um aromatizante sem cor é a melhor escolha para não comprometer o visual. A temperatura da água é o verdadeiro maestro dessa orquestra de aromas subaquáticos. Ela define como o cheiro se espalha e como os peixes o percebem. Ignorar esse detalhe é um erro fatal. Na água quente, as moléculas se agitam mais rápido, fazendo com que o aroma se propague com muito mais intensidade e alcance. É por isso que, no verão, uma quantidade mínima de atrativo já traz um resultado enorme. Já na água fria, tudo muda. A difusão fica lenta e o cheiro mal se espalha. Para que o aroma funcione no frio, ele precisa ser à base de álcool, que dissolve bem mesmo em baixas temperaturas, ou estar com a dosagem calibrada com precisão. O grande erro do pescador é aplicar a lógica do verão no inverno e vice-versa. Por exemplo, usar um atrativo oleoso em água gelada é perda de tempo. Ele vai engrossar, ficar quase sólido e não vai soltar cheiro nenhum. Da mesma forma, usar um atrativo alcoólico potente no calorão, na mesma medida que usaria na primavera, cria uma bomba aromática tão forte que vai espantar qualquer peixe por perto. Misturar diferentes tipos de aromas só torna o comportamento da ceva ainda mais imprevisível. Por isso, lembre-se, sempre ajuste a escolha e a dosagem do seu atrativo de acordo com o que diz o termômetro. Um detalhe fundamental que muita gente deixa passar é a harmonia entre o aroma da isca e o do seu trato. Você pode gastar horas preparando uma ceva perfeita, com um cheiro sutil e atrativo, mas aí coloca no anzol um boile encharcado num dip atômico, com uma fragrância totalmente diferente. E o que acontece? O peixe chega atraído por um rastro, mas encontra uma isca isolada, berrando um cheiro artificial e agressivo. Isso acende um alerta imediato.
É o sinal clássico de uma armadilha. O jeito certo é fazer da isca uma continuação lógica da sua estratégia de alimentação. Ela precisa ter o mesmo perfil aromático, talvez só um pouco mais concentrada, para se destacar naturalmente como a cereja do bolo. Isso é o que chamamos de programa alimentar. Quando você mistura cheiros que não combinam, você quebra toda a confiança do peixe. São dois sinais conflitantes que deixam ele confuso e muito mais arisco. Por isso, foque sempre no equilíbrio. O aroma da sua isca e o da sua ceva precisam falar a mesma língua e se completar, nunca brigar entre si. Agora, vamos falar sobre o fator humano. Nós, pescadores, costumamos escolher os aromas baseados no que a gente gosta. Adoramos aquele cheirinho de baunilha, caramelo ou frutas frescas, e acabamos projetando esse gosto no peixe, achando que ele sente o mesmo. Mas esse é um grande erro. Para o peixe, o cheiro não é uma fonte de prazer, é pura informação sobre comida. Muitos aromas que são deliciosos para nós lá embaixo são totalmente estranhos. Um cheiro muito forte e doce de baunilha, por exemplo, pode ser interpretado pelo peixe não como alimento, mas como um sinal de química estranha. O nosso erro é querer humanizar o peixe e os seus gostos. O segredo é tentar pensar como ele. O que ele come naturalmente naquele lugar. Minhocas, pequenos crustáceos, algas ou frutas que caem na água. Esses são os cheiros que ele entende como seguros e naturais. Claro, os atrativos sintéticos funcionam, mas o segredo deles nem sempre é copiar a natureza, e sim estimular receptores específicos no peixe. Por isso, a dosagem é fundamental. Uma concentração exagerada de um aroma que a gente acha cheiroso vira um sinal de alerta para o peixe, quase como um ataque químico. Então, na hora de escolher o seu atrativo, não se pergunte: será que eu gosto desse cheiro? Pergunte: será que esse cheiro faz sentido e é atraente para o peixe nestas condições? Vamos pegar um exemplo prático de um erro clássico: tentar misturar o tutti-frutti com o squid e octopus. Esses são dois dos aromas mais populares na pesca de carpas. Um é doce e frutado, enquanto o outro tem aquele cheiro forte e característico de peixe. À primeira vista, parece a ideia perfeita, né? Como se a gente fosse criar uma isca coringa que funcionasse em qualquer situação. Só que na prática, isso quase nunca dá certo. E por que isso acontece? Primeiro, porque eles fazem parte de grupos aromáticos completamente diferentes. É como tentar enfiar o cheiro de carboidrato e o de proteína no mesmo frasco. Para o peixe, isso soa totalmente artificial. Segundo, cada um exige condições específicas. O tutti-frutti é um clássico para águas quentes, quando o peixe está ativo e buscando energia rápida. Já o squid é uma arma poderosa para águas frias, quando a carpa precisa de nutrição e proteína pesada. Ao misturar os dois, você não cria uma isca para o ano todo. Pelo contrário, você acaba com algo que rende muito menos do que cada um desses sabores usados sozinhos, no momento certo. No verão, o cheiro de peixe pode ser pesado demais. Já no inverno, o aroma frutado acaba ficando totalmente fora de contexto. Esse é o exemplo perfeito de como tentar complicar as coisas, buscando uma fórmula mágica, acaba gerando uma estratégia sem lógica e sem eficiência. Não tente misturar o que não combina. Use cada ferramenta no seu tempo e no lugar certo. Já que falamos sobre o perigo de exagerar nos aromas, vamos focar agora no oposto: o poder da moderação. Às vezes, o melhor atrativo é justamente a quase total ausência dele. Em locais com muita pressão de pesca, onde o peixe é bombardeado por toneladas de ceva perfumada, ele acaba ficando desconfiado de qualquer cheiro forte ou artificial. Nessas horas, leva a melhor quem oferece algo o mais natural possível. Uma ceva com cheiro de grãos frescos ou uma isca com um toque bem sutil de nozes
pode ser o segredo do sucesso. O peixe entende isso como uma comida segura e honesta. Isso não quer dizer que você deva abandonar os atrativos, mas sim aprender a usá-los em microdoses. Estamos falando de poucas gotas para vários quilos de massa, criando apenas um rastro leve, um aroma que não grita, mas que desperta a curiosidade. O grande erro de muitos pescadores é não saber a hora de parar. Eles continuam despejando essências com medo de que seja pouco, quando, na verdade, já passou do ponto faz tempo. Aprenda a confiar no cheiro natural dos bons ingredientes da sua ceva. Muitas vezes, só isso já é mais do que suficiente. Mas e se você acabou pesando a mão e exagerou no atrativo? Tem como salvar a pescaria? A boa notícia é que, em alguns casos, dá sim para ressuscitar a sua massa. O jeito mais simples é fazer a diluição. Se você percebeu que o cheiro ficou forte demais, basta adicionar a mesma quantidade de massa base, sem nenhum aroma extra. Isso vai cortar a concentração do cheiro pela metade. Misture tudo muito bem e deixe descansar um pouco para que o aroma se espalhe de forma equilibrada. Agora, se o problema foi o excesso de atrativo líquido na hora de molhar a mistura, tente adicionar ingredientes secos que absorvam essa umidade, como farinha de rosca, farelo de biscoito ou até leite em pó. Eles vão sugar o excesso de líquido e de essência, dando uma equilibrada no cheiro. Mas atenção, isso é apenas uma medida de emergência. Se você misturou aromas que não combinam e eles já reagiram entre si, dificilmente terá conserto. Nesse caso, o melhor é descartar tudo e começar uma massa nova. Por isso, a dica de ouro é, em vez de tentar consertar o erro, evite que ele aconteça. Vá com calma e coloque o aroma aos poucos, sempre com muita cautela. Para encerrar essa parte principal, quero deixar uma dica simples, mas que vale ouro, tanto para quem está começando agora, quanto para quem já se perdeu no meio de tantos experimentos. É a regra do componente único. Durante uma temporada inteira, ou melhor ainda, 2, escolha apenas um, ou no máximo, 2 aromas de qualidade de grupos diferentes. Por exemplo, um doce e frutado para o verão e um picante ou de peixe para o outono, e trabalhe apenas com eles. O seu objetivo não é achar uma mistura mágica, mas sim entender a fundo como esse aroma específico funciona. Teste concentrações diferentes, use em vários tipos de pesqueiros e observe como o peixe reage em cada condição de clima. Tenha um diário de pesca e anote tudo. Só assim você vai entender de verdade a natureza dos atrativos. Você vai aprender a sentir a dosagem certa e a saber quando o aroma ajuda ou quando ele atrapalha. Depois que você dominar completamente um componente, aí sim poderá adicionar um segundo, pois já vai entender como eles interagem entre si. Ficar pulando de um aroma para outro e misturando tudo sem critério é o caminho do caos. O caminho de quem quer ser mestre é o estudo profundo da base. Comece pelo simples, e você vai chegar em resultados constantes e de alto nível. Então, vamos resumir tudo o que vimos hoje. Analisamos vários pontos, mas todos levam a uma única conclusão. O maior erro na hora de misturar as essências não é uma combinação específica, mas sim a falta de critério. É aquela ideia errada de que, quanto mais complexo, melhor. Na verdade, o segredo do sucesso está no equilíbrio, na moderação e em entender as condições reais da sua pescaria. Vimos que bases diferentes podem entrar em conflito químico e que misturar grupos opostos, como frutas e especiarias, pode acabar espantando o peixe em vez de atraí-lo. Às vezes, o melhor aroma é, justamente, quase nenhum. Espero que, de agora em diante, ao olhar para a sua prateleira de atrativos, você não veja apenas potinhos de cheiro, mas sim uma paleta de ferramentas que devem ser usadas com estratégia. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até o fim. Se essas dicas foram úteis para você,
Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder os nossos próximos segredos de pesca. Ative o sininho para receber todas as notificações. E agora, eu quero saber de você. Qual foi a combinação mais estranha de aromas que você já tentou? Deu resultado ou foi um desastre total? Compartilha a sua história aqui embaixo nos comentários e vamos trocar essa ideia.